Nós estamos iniciando o módulo de número 9, Israel. Nós estamos vendo os personagens do Apocalipse. Já vimos o Deus Trino, vimos a igreja e agora vamos ver como personagem do Apocalipse Israel. Israel, ele é o povo escolhido de Deus no Antigo Testamento. Nós estamos no capítulo de número 12, é um capítulo que faz referência a Israel, e o objetivo desse módulo é compreender quem foi o povo escolhido por Deus no Antigo Testamento e as alianças feitas entre Deus e este povo. Porque depois que vier o Apocalipse, a igreja será tirada da terra e a história continuará com Israel. O texto base que nós vamos ver está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 em diante. Esteja abrindo a sua Bíblia para acompanhar na sua própria escritura a exposição da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 12, se você encontrou, esteja curtindo esta live. A partir do verso 1. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. No verso 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, no movimento da revelação, para entendermos como Israel é contextualizado na Bíblia e no Apocalipse em especial, nós vamos ver o proto-evangelho, o sacrifício excelente, a aliança noética e os termos em que se deu esta aliança. Então, para nós entendermos o contexto em que Israel está inserido, vamos voltar para o livro de Gênesis, no capítulo de número 3, no versículo 15, versículo esse que é conhecido como proto-evangelho. Nós temos aqui diversas maneiras ou planos de leituras para compreendermos o significado do versículo 3, capítulo 3, o versículo 15. A leitura é esta: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Como que nós podemos entender esse verso? Porém inimizade entre ti. Quem é esse ti? A serpente do jardim do Éden, que em Apocalipse capítulo 12, o versículo 9, ela é apresentada como a antiga serpente, o grande dragão, Satanás e o diabo, aquele que seduz ou que engana todo o mundo. Este é um dos personagens desse texto. Nós também encontramos nesse texto a mulher. Quem é essa mulher? Primariamente, essa mulher é a varoa, esposa de Adão. Num plano mais elevado, esta mulher é Eva, que deu origem, Maria, que deu origem a Jesus, o Filho de Deus. Então, nós temos o primeiro personagem, a serpente, que é Satanás e o diabo, e nós temos o outro personagem, que é a mulher, primariamente a varoa, depois, no futuro, Eva, a Maria, a mãe de Jesus. E o texto continua: entre a tua descendência e o seu descendente. A tua descendência
ela se inicia, a descendência da serpente se inicia por Caim, e é a descendência dos homens que estão perdidos, sem o conhecimento de Deus. A sua semente é a semente do filho da mulher, ou da mulher, a semente da mulher. Essa descendência da mulher seria os que foram remidos, a linhagem santa até o dilúvio, depois Abraão, passando por Abraão, Isaque e Jacó, completando por Israel, e depois com a igreja e volta com Israel. Seria a sua semente. E aqui ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Quando nós olhamos esse texto para o contexto de Maria, nós vemos que Maria concebeu Jesus pelo poder do Espírito Santo, e aqui diz que a serpente lhe ferirá o calcanhar, apontando para a morte de Jesus na cruz. Mas tu lhe ferirás a cabeça, ou seja, na morte de Jesus, ele venceu Satanás, ele venceu a morte e completou o sacrifício necessário para estabelecer a justiça de Deus. Então este é o proto-evangelho. Quando nós vamos na continuidade da história, lendo o livro de Daniel, Daniel fala de 70 semanas, uma palavra profética que aponta para o período da história de Israel ao longo do tempo. E nestas 70 semanas, há primeiro 49 semanas e depois a última semana. Estas 49 semanas já se cumpriram, 62 semanas e 7 semanas. 62, 7, agora perdi a conta. 70 semanas menos 7, 63 semanas se passaram, com mais 7 dá 70. Nós estamos na última semana, esperando a última semana se cumprir, a 70ª semana de Daniel, que se cumpre no livro do Apocalipse. Antes disso, da linhagem santa até a cruz, nós temos a linhagem santa que passa por Adão, por Noé, chega até Abraão, depois temos Israel, e então vem o Cordeiro de Deus. Na sequência da história, nós temos o Êxodo, quando Israel vai para o Egito e se torna escravo no Egito. Depois nós temos o Êxodo, quando Deus envia Moisés para retirar Israel do Egito e conduzi-lo à terra prometida. Israel entra na terra prometida por mão de Josué. Depois nós temos o período dos juízes, depois temos o período dos reis de Israel, e a história vai seguindo seu curso até chegar em Jesus Cristo, quando os judeus rejeitam Jesus Cristo. Então aqui nós temos a história de Israel, como ela foi correndo, a história do Antigo Testamento, como ela foi correndo ao longo do tempo. E depois, quando chegamos em Jesus, nós temos o sacrifício excelente. Para compreendermos o sacrifício de Jesus na história do Antigo Testamento, o sacrifício de Jesus na cruz, vamos ler Hebreus capítulo 11, o versículo de número 4. Se você tem a sua Bíblia, esteja abrindo aos Hebreus capítulo 11, o versículo de número 4. Diz assim:
E se você encontrou, esteja curtindo essa live. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Observa que nós estamos lendo aos Hebreus que o sacrifício de Abel foi mais elevado do que o sacrifício de Caim. O de Abel foi aceito, o de Caim não. Vamos voltar ao Antigo Testamento para compreendermos por que o sacrifício de Abel foi aceito e não o de Caim. Em Gênesis, no capítulo 4, diz que coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Esse foi o primeiro filho. Então disse: adquiri do Senhor um varão com auxílio, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Agora aqui começa os detalhes que precisamos conhecer na palavra de Deus. Abel era pastor de ovelhas e Caim era lavrador. Para você entender qual é a importância de saber por que Abel era pastor de ovelhas e por que Caim era lavrador e como os dois poderiam contribuir com a vida do outro, nós temos que voltar em Gênesis, no capítulo 1, no versículo de número 29. Diz assim: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e todas as árvores em que há fruto, e isto vos será por mantimento. O alimento do homem antes do dilúvio era vegetais. É o que está em Gênesis no capítulo 1, verso 29. Mas também era o alimento dos animais, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, toda a erva verde lhe será por mantimento. Portanto, antes do dilúvio não se comia carne. Agora nós encontramos um problema para ser resolvido. Se antes do dilúvio não se comia carne, por que Abel era pastor de ovelhas? E se antes do dilúvio não se comia carne, quem tinha a capacidade de fornecer alimento entre os dois? A Bíblia diz que Caim era lavrador, então ele tinha capacidade de produzir alimento. Abel não podia comer de suas ovelhas, porque o alimento antes do dilúvio não era constituído de carne. Então por que Abel se tornou pastor de ovelhas? Quando nós lemos na sequência, nós encontramos que cada um deles apresenta um sacrifício a Deus. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Parece ser óbvio, se Caim era lavrador, ele deveria levar daquilo que ele plantou, do fruto da terra. Então ele foi e apresentou diante do Senhor o fruto da terra. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta o Senhor não se agradou. Por que a oferta de Abel foi aceita por Deus e por que a oferta de Caim não foi aceita por Deus? Vamos voltar à história para entendermos o que foi o produto da oferta de cada um deles. Caim ofereceu vegetais, ele era lavrador. Abel ofereceu ovelhas, ele era pastor. O alimento daquela época era vegetais. Portanto, Abel não podia comer da carne, ele ofereceu em sacrifício a Deus. Mas Caim podia comer dos vegetais e ele entendeu que isso seria aceitável a Deus. Para nós entendermos a distinção entre as duas ofertas, nós temos que voltar
a Adão, porque Adão e Eva, no comportamento dos pais de Caim e Abel, nós podemos entender o sacrifício que eles ofereceram. Se nós voltarmos o texto para Gênesis, no capítulo 3, no versículo 7, nós encontramos de que abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus e coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Entenda, quando Adão e Eva viviam no jardim do Éden e não tinham cometido pecado, a glória de Deus era o vestimento deles. Eles não se viam nus porque eles estavam cobertos pela glória de Deus. Por outro lado, quando o pecado chegou, quando eles desobedeceram, comeram do fruto proibido, a glória de Deus se foi. Eles foram destituídos da glória de Deus. Então eles imediatamente se viram nus, um diante do outro. O que eles fizeram para cobrir a sua nudez? Eles se cobriram de folhas de vegetais. Eles fizeram vestes de folhas para cobrir a nudez deles. Essa história foi contada para Caim e para Abel, que quando eles caíram em pecado, eles fizeram folhas para cobrir as suas vergonhas. Acontece que no verso 9 aparece Deus no jardim e pergunta: onde estás? A resposta de Adão: ouvi tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi. Ou seja, as vestes de folhas feitas por eles, cobrindo a vergonha deles, não cobriu o pecado deles diante de Deus. Quando nós vamos para o Gênesis capítulo 15, Deus dá a promessa: da semente da mulher vai surgir aquele que vai pisar a cabeça da serpente, apesar da serpente morder-lhe o calcanhar, apontando para Jesus que morreu na cruz. Adão, a fé vem pelo ouvir, pelo entender, pelo compreender, pelo crer e pelo confessar. A pergunta que temos que fazer é: creu Adão em Deus? Creu nessa promessa? Esta promessa está no verso 15. No verso de número 20, nós encontramos o seguinte: e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres vivos. Ou seja, a mulher que chamava varoa passou a ser chamada Eva, com o significado de mãe dos viventes. Acontece que Deus havia dito que se comesse do fruto proibido eles haveriam de morrer. Ela deveria ser mãe dos mortos, não dos vivos. Paulo, aos Efésios, falando do homem natural, ele diz: o homem natural está morto nos seus delitos e pecados. Então por que Adão deu à mulher o nome de Eva? Porque ele creu que do ventre de Eva sairia a semente que pisaria a cabeça da serpente, em que pese ser mordida pelo calcanhar. Ao crer, ele trocou o nome, ele confessou. Se ele confessou, ele creu. Se ele creu, ele entendeu. Gênesis capítulo 3, versículo 15, como um proto-evangelho, como uma promessa de redenção. Imediatamente Deus agiu. No verso 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ou seja, Deus mata um animal, tira desse animal a pele e cobre aquele casal, de forma que agora eles não estavam mais nus diante de Deus, eles estavam cobertos por uma vestimenta que o próprio Deus deu a eles. Essa história foi contada a Caim e Abel. Quando chegou na hora de Caim e Abel oferecer um culto, Caim disse: o meu pai, quando cometeu um pecado, ele se cobriu de folhas.
então eu vou apresentar diante de Deus um sacrifício feito de folhas. Deus rejeitou o sacrifício, porque Deus não pode aceitar um sacrifício pelo pecado que leva à morte sem derramamento de sangue. Por outro lado, Caim e Abel, olhando para a história, ou lembrando da história do casal, ele disse: quando os meus pais pecaram, eles se cobriram de folhas. As folhas não cobriram o pecado deles diante de Deus. Deus tirou aquelas vestes e cobriu eles de vestes de animais. Portanto, para eu me apresentar diante de Deus, uma vítima inocente precisa morrer. Então ele oferece a Deus ovelhas. E porque ele ofereceu a Deus ovelhas, o Senhor aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim. Como é que os dois teriam que se comportar? Levando em conta que o alimento antes do dilúvio era vegetais, Abel tinha que pegar uma ovelha, ir até Caim, trocar a ovelha por comida e se alimentar. Caim, para oferecer um culto agradável a Deus, ele tinha que pegar da comida, dos vegetais, levar até Abel, trocar por uma ovelha e apresentar uma ovelha diante de Deus. Abel entendeu a mensagem. Por isso, Hebreus capítulo 11, verso 4 diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Não é porque ele apresentou as primícias, é porque ele apresentou um sacrifício que tinha sido ordenado pelo próprio Deus, quando Deus matou uma vítima inocente e fez roupas de pele para vestir Adão e Eva. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, para entender a importância da cruz e de que a cruz, ela não foi uma ideia que Deus teve por causa da queda do homem, mas ela tinha se constituído da parte de Deus em um recurso que seria apresentado no seu devido tempo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Se você encontrou, esteja curtindo essa live, mostrando que você está ativamente acompanhando a exposição da Bíblia. E foi-lhe dado, verso 8, adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Adorá-lo-ão a besta aqui no caso. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Imagine o seguinte: quando nós vamos construir uma casa, nós temos que fazer o fundamento, e quando fazemos o fundamento, nós colocamos ferros para fazer as estruturas e colocamos o cimento no ferro para solidificar, para virar uma massa e prender os ferros no chão, mais ou menos assim. Quando Deus colocou a mão na massa para fazer o universo, no coração dele, o sangue do Cordeiro já estava derramado. Ou seja, antes de Deus criar os céus e a terra, Deus já tinha tomado a decisão de entregar o seu filho pelo sacrifício do homem. Então, o Cordeiro de Deus, ele já estava no coração de Deus morto desde Gênesis, no capítulo 1, no versículo de número 1. Por isso que em João, capítulo 1, versículo 29, quando Jesus vai andando para ser batizado nas águas por João Batista, ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é a expressão deste sacrifício excelente. Depois, então nós temos a presença do Cordeiro no Jardim do Éden,
no proto-evangelho, logo depois da queda, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e na vestimenta de Adão e Eva, quando o Senhor lhes dá pele para vestir, e temos também o Cordeiro aparecendo de novo diante de Noé, de Abel, quando Abel oferece o sacrifício, que é um sacrifício de maior excelência a Deus. Depois disso, o Senhor vai fazer uma aliança com Noé. E qual é a importância da aliança com Noé? A aliança que Deus faz com Noé, ele faz uma menção dela em Mateus capítulo 24, versículo 37. Se você puder, acompanha comigo na sua Bíblia, Mateus capítulo 24, versículo 37 em diante. Mateus 24, 37 em diante. Diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não percebera, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vem uma questão: quando começou os dias de Noé? Porque assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Nós estamos falando de um dos personagens do Apocalipse, que é Israel. Em 1948, Israel se tornou nação. E desde que Israel se tornou nação, nós entramos nos dias de Noé. E como eram esses dias na época de Noé? Se nós abrirmos Gênesis, capítulo 6, versículos 5 e 6, esteja abrindo as escrituras na sua Bíblia também, acompanhando a exposição. Gênesis, capítulo 6, versículos 5 e 6. Há uma descrição de como era a humanidade nos dias de Noé. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor do homem, de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Eu quero chamar a sua atenção para a expressão: a maldade se multiplicou e era continuamente mal todo o desígnio do coração. Esta parte, continuamente mal, traduzindo para a terminologia atual, é psicopatia. Nós estamos aqui com a descrição do psicopata. Qual é uma das grandes características do psicopata? Ele não tem senso de arrependimento. Quando nós olhamos para 2 Timóteo, abre a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 3. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Ele diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias. Quando começam os últimos dias? Quando Israel se torna nação. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Qual é a característica dos homens desse tempo? Egoístas, avarentos. E aqui eu chamo atenção a esta parte: desobediente aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados. De novo temos aqui a definição da psicopatia: homens egoístas, desafeiçoados, desobedientes aos pais, ingratos, ou seja, o pensamento deles, o coração deles era somar
continuamente. Nessa condição em que nós encontramos a humanidade, em Gênesis capítulo 9, versículo 11, nós vemos a aliança que Deus fez com Noé, livrando a família de Noé daqueles dias, assim como o Senhor está preparando o arrebatamento da igreja, que pode se dar a qualquer instante. Noé, no capítulo 9, o versículo 11 a 13. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, e será por sinal de aliança entre mim e a terra. O arco-íris se tornou o sinal de Deus com a humanidade. Agora entenda por que o arco-íris se tornou o sinal. Antes do dilúvio não havia chuva. Antes do dilúvio o orvalho regava a terra. Antes do dilúvio a alimentação do homem e da humanidade e dos animais e das aves e dos répteis era erva verde e árvore frutífera, ou seja, eles não se alimentavam da carne. Depois do dilúvio, olha o que acontece em Gênesis capítulo 9, versículo 3. Leia na sua Bíblia para você entender. Depois do dilúvio, tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Antes do dilúvio não chovia. Antes do dilúvio o orvalho regava a terra. Antes do dilúvio vegetais e frutas eram os alimentos do homem. Depois do dilúvio a carne foi liberada por alimento. O que eu posso dizer aqui? Quando os vegetarianos dizem que o corpo humano foi adequado para alimento de vegetais e frutas, eles estão certos, no sentido em que, antes do dilúvio, era este o tipo de refeição servida ao ser humano. Todavia, aprove a Deus, depois do dilúvio, liberar a carne para consumo. Por quê? Porque houve uma completa mudança da maneira como a terra responde de forma climática. Tanto é que a vida antes do dilúvio durava 1000 anos. Depois do dilúvio ela cai logo em seguida para 120 anos. E nos dias de Moisés ela cai para 80, 70, 80 anos. O que passa disso é canseira e enfado. Ou seja, a vida do homem está decaindo à medida em que o tempo vai passando. O que eu quero chamar a atenção aqui é que, como não havia chuva antes do dilúvio e a chuva passou a existir depois do dilúvio, então o arco-íris é a lembrança dessa mudança em que a natureza passou por conta da iniquidade que havia antes do dilúvio, e Deus estabelece agora uma nova aliança. E como e quais eram os termos da aliança de Deus com Noé? Em primeiro lugar, era para encher a terra, repovoar a terra. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O segundo aspecto dessa aliança era para alimentar-se dos animais, que é o verso 2 e o verso 3. Em contrapartida, Deus coloca o pavor dos animais em relação aos homens. Por isso que os animais entraram na arca de Noé sem conflito com os homens que ali estavam, com as famílias que ali estavam, porque não havia medo entre os animais e os homens. Mas depois do dilúvio, o verso 2 de Gênesis 9, pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra,
e sobre todas as aves do céu. Óbvio, se ele se torna um alimento para os homens, nada mais justo de que colocar medo entre eles e a humanidade. No verso 4, há uma outra instrução: não comer do sangue, carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue não comereis. Então era para ser evitado o sangue. Se você ler Atos no capítulo 15, a primeira resolução dada pela igreja primitiva, ela mantém esta restrição: não se deve comer do sangue. No versos 5 e 6, Deus estabelece o governo do homem sobre o homem. Como está escrito: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Ao estabelecer a pena de morte para o assassino, Deus está determinando a justiça humana. Ele está estabelecendo que a humanidade deve criar um sistema de governo com um sistema de justiça, e os assassinos devem ser julgados e aqui capitulados com a pena de morte. E por fim, Deus dá uma garantia no verso 11, e o arco-íris é o sinal dessa garantia, de que nunca mais a terra toda será destruída. Agora, como nós falamos da importância dos alimentos, e que no Antigo Testamento os vegetais estavam liberados para o homem como alimento, e depois do dilúvio os animais foram liberados, a carne foi liberada como alimento. Vamos ler, e agora vai fazer sentido, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Se você encontrou, esteja abrindo esse texto, porque ele é extremamente importante. Ora, o Espírito afirma expressamente, aqui é o Espírito de Deus que está fazendo essa afirmação, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. E aqui está duas proibições desse tipo de doutrina. A primeira, proíbem o casamento. A segunda, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Vamos entender a ideia. No Antigo Testamento, antes do dilúvio, o alimento era vegetais. Depois do dilúvio, foi liberado todos os alimentos, inclusive a carne. Hoje, proibir a carne como alimento é se voltar contra a ordem divina. É por isso que nós não podemos nos levantar contra os que apenas comem vegetais. Está na liberdade deles fazê-lo, mas eles também não podem se levantar contra aqueles que comem carne, porque aqueles que chegam ao pleno conhecimento da verdade, ou seja, que conhece o que está escrito na Bíblia, sabe que Deus liberou todos os alimentos. Nós sabemos que na história de Israel, certos alimentos eram proibidos, mas há uma passagem em que a Bíblia declara que Jesus tornou liberado todos os alimentos para consumo humano. Então não há restrição no Novo Testamento de nenhum tipo de alimento, a não ser a referência que não devemos comer do sangue, porque nele reside a vida. Então esta é a situação, os termos da promessa. Então nós vimos aqui os termos da aliança de Noé. O sinal, e agora, como movimento da revelação, vamos voltar aqui. Vamos ver agora o movimento profético dos heróis da fé,
vamos voltar aos eventos retrospectivos e vamos entender um ponto de inflexão que há na história de Israel. Primeiro, o papel dos heróis da fé. Quando nós lemos Hebreus capítulo 11, nós lemos uma lista de nomes de heróis da fé e dentre os heróis da fé começa citando Hebreus capítulo 11, começa citando Abel, depois cita Enoque, que foi transladado, depois cita Noé e depois segue com Abraão. Então aqui nós temos a lista dos heróis da fé. Todos estes, no verso 13, diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Esta é a situação dos heróis da fé. Agora vem a pergunta: por que nós temos uma relação de heróis da fé em Hebreus capítulo 11? Volte para Hebreus capítulo 6, o versículo 11 e 12, e lemos assim: desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdarão a promessa. Ou seja, nós somos chamados a imitarmos os heróis da fé que encontramos em Hebreus capítulo 11. Então, se estes são os heróis da fé, vamos entender o que é um ponto de inflexão. Um ponto de inflexão na matemática é quando você tem uma curva, você tem os números positivos para cima e os números negativos para baixo. Quando você passa o ponto zero e sobe, você entra nos números positivos. Quando você passa o zero e desce, você entra nos números negativos. Nós tivemos diversos pontos de inflexão na história humana conforme ela é contada na Bíblia. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 1 é contado: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali temos um primeiro ponto de inflexão. Antes disso, temos a eternidade passada. Nunca mais a realidade seria como era antes, porque antes só havia Deus e a eternidade. Agora você tem a experiência do tempo, começada por Gênesis capítulo 1, o versículo 1. Depois nós temos um segundo ponto de inflexão, o dilúvio. Antes os homens viviam 1000 anos, antes os homens se alimentavam de vegetais. Depois do dilúvio, os homens passaram a viver 120 anos, eles passaram a alimentar-se dos vegetais e também da carne, e a vida foi completamente diferente do período anterior na forma de ser qualificada a vida. Depois nós temos a história de Israel, uma aliança de Deus com Israel, a lei como aliança entre Deus e Israel até a cruz, quando Israel nega Jesus. A partir dali, a história de Israel é interrompida e há um novo ponto de inflexão. Surge a igreja. Nós estamos na era da igreja e nós estamos caminhando para um outro ponto de inflexão, quando vai acontecer a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos vivos. Então o mundo deixa de ser como ele é hoje e passa a viver uma outra condicionante em que Israel volta ao palco da história. Depois, na batalha de Armagedon, vamos ter um outro ponto de inflexão. Jesus volta, amarra Satanás, pega a besta, o falso profeta, joga no lago de fogo e enxofre e inicia o reino milenar. Depois nós temos um outro ponto de inflexão na história, quando termina o milênio, Jesus solta Satanás,
ele arregimenta aqueles que são seu, que viveram no período milenar, se levantam contra Deus, são destruídos e a partir dali inicia a eternidade futura. Então, nós temos que entender esses pontos de inflexões. Por quê? Porque quando lemos em Romanos capítulo 11, se você puder, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 11, versículo 25 a 27. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumido de vós mesmos, que veio o endurecimento em parte Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Ou seja, nós estamos vivendo uma realidade como nós a conhecemos, a era da igreja. Mas haverá o tempo em que a igreja vai ser arrebatada, os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos serão levados ao Senhor, como foi Enoque, transladados para o céu. E depois, Israel volta ao cenário, a ocupar o centro da história bíblica. Com isso, nós temos o cumprimento de Romanos capítulo 11, verso 26. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as suas infidelidades. Agora vem uma advertência para a igreja. E é muito importante nós prestarmos atenção nessa advertência. Ela está no versículo de número 20 de Romanos, capítulo 11. Bem, pela sua incredulidade, falando de Israel, foram quebrados. Tu, porém, falando da igreja, mediante a fé, estais firmes. Não te ensorbebeça, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Severidade. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela permanecerdes, doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertá-los de novo. Do que estamos falando? Nós vimos no módulo anterior a igreja, personagem do Apocalipse. Nós sabemos que quando vamos em um ambiente de culto, nós encontramos 3 tipos de pessoas: os perdidos, o trigo e o joio. O trigo e o joio é expresso na parábola das 10 virgens. 5 tinham azeite e 5 não tinham azeite. As que não tinham azeite saíram para buscar o azeite. A porta se fechou e elas ficaram para trás. As que tinham azeite entraram no convívio do Senhor. O azeite no Antigo Testamento é a representação do Espírito Santo. Quando diz, teme para que você não seja cortado, está dizendo, você que é conhecedor do Evangelho, que convive com aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro e passaram pela experiência de conversão, cuida para que você não seja cortado, como Israel foi cortado na sua incredulidade. Acorda, desperta, você que dorme, e Cristo vai esclarecer você. E assim, você permanecerá enxertado. Agora, se você for cortado, porque o Senhor veio levar a sua igreja, Israel voltará a ser enxertado. Haverá salvação para Israel, mas você ficou no limbo, porque deixou a graça de Deus e não abraçou esta graça. Então, esta é a advertência que temos quando olhamos para a história de Israel. Se esta live fez sentido para você, curta, comente as suas impressões sobre tudo isso que você ouviu.
Salve para você revê-la mais tarde. Compartilhe para que outro também possa conhecer a história de Israel e como se processa o relacionamento de Deus com Israel depois que a igreja for arrebatada. Siga-me para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo, grato por me seguir, grato por me ouvir e até a próxima.